na última aula, recapitulando, eu falei sobre esses processos iniciais de eletrização aqui. Só que eu falei uma outra coisa, né? Eu comecei a falar de força. Fiz uma analogia entre força gravitacional e força elétrica, né? Só que eu falei sobre cargas, a força, né? Falei de força, fiz uma analogia entre força gravitacional e força elétrica. Falei sobre, não é troca de cargas, né? São elétrons que passam de um lugar para o outro, mas eu falei dessa conservação de carga aqui, ó. A quantidade de carga que eu tinha antes, se eu somar, depois que eu encostar, eu tenho que somar e achar o mesmo tanto, beleza? Ou seja, resumindo, não vamos complicar não. As cargas tem que, quando você encosta, você tem que somar e dividir por 2. Ou por 3 se tiver 3 cargas e assim por diante. Aí eu falei de eletrização por atrito, eu falei de isolantes, eu falei sobre o que é um plástico, né? Que através do plástico não vai dar certo a experiência, mas que através de um metal vai dar certo sim. Vocês fizeram o eletroscópio, então vocês têm noção do que seria o eletroscópio aí. Falei sobre eletrização. Ô, Carlos, Fala, amigão. esse eletroscópio eu tentei pela segunda vez e não consegui fazer. Você tem que ver o que está dando errado. Então, manda para nós aí de novo, que aí eu faço umas observações que eu acabei de O corrigir. roteiro eu já te mandei o relatório lá. Eu te mandei na plataforma, só que o vídeo eu não consegui fazer, não. Entendi. Mandar os participantes aqui atualizado para Grazi, ela vai me cobrar. Quem entrou por último aí foi Matheus Gabriel, bom dia. Matheus Henrique, bom dia. Otávio, bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos. Arthur Colegado também, bom dia. Lanai, bom dia. Então foi isso aí. Tiago Fonseca, bom dia. Mas Bom acho que dia. eu já tinha te falado, né? Então, Já. Bom dia, Carlos. bom dia, bom dia. Então fico falando sem compartilhar a tela, é difícil, né? Então eu falei sobre essas eletrizações aí, falei da eletrização por contato, né? Por indução, eu falei a questão do fio terra, beleza? E eu ia começar a falar nessa organização, força de atração, de repulsão, eu falei também, né? Eletroscópio eu também já falei muitas vezes aí, por causa do experimentos que vocês fizeram, né? Eu já expliquei eletroscópio. E lei de Coulomb me fala sobre força entre cargas, que eu falei também, comecei a falar sobre isso aí, beleza? Agora eu vou terminar de falar, tá certo? Então eu falei sobre, um pouquinho sobre força aí. Então é só força. Aqui acaba, né? Acaba o capítulo. Ah, acabou o capítulo. Realmente. Parte de força é um capítulo, campo é outro. Não no livro de vocês, tá tudo junto, tá? Aí eu vou propor uma atividade, tá? Eu vou resolver uma situação aqui, né? Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou resolver uma situação aqui e vou pedir que você e vou passar uma outra para vocês, tá? Como é que faz aqui? Vou abrir. Aí eu vou passar uma para vocês fazerem. Eu vou resolver essa daqui e vou passar uma outra para vocês aí, beleza? Então, muita atenção. Vixe, Maria. Muita atenção. Eu vou resolver esse negócio aí. E aí vocês vão resolver um idêntico. Beleza? Vou só mudar os valores só. O que é isso aqui? Bom, tá faltando algumas coisas aqui, né? Tá faltando os dados. Quais são os dados que eu tenho? Tá certo? Os dados são o seguinte. Eu tenho duas cargas aqui, Qzão e Qzin, e eu pedi para calcular o campo elétrico no ponto A e pedi para calcular o campo elétrico no ponto B. E depois eu pedi para calcular a força entre elas. A força entre elas é o que eu chamo de lei de Coulomb, tá? Ficou meio pequenininho aí, mas se eu escrever fica pior. Então, as fórmulas, quais são? Lei de Coulomb, vamos colocar aqui. Lei de Coulomb, que a gente até revisa a matéria. Lei de Coulomb. Lei de Coulomb fala sobre a força entre as cargas, tá? Então a fórmulazinha, vou falar de lei de Coulomb e vou falar de campo elétrico, tá certo? Aproveitar que no material de vocês esses dois conceitos aí estão todos misturados, campo elétrico, tá? Muita atenção
porque eu vou passar uma atividade depois, tem 2 aulas hoje, né? Vou passar uma atividade idêntica depois. Quando eu falo de leis de Coulomb, eu estou falando de força, tá? Força elétrica. Porque vai surgir uma forçazinha aqui entre as duas cargas, beleza? Beleza. Que forças são essas? Bem, primeiro tem que existir um campo. O quesão vai exercer um campo, né? Um campo, você vai mostrar que existe uma influência para quem invade a região do quesão. Depende da constante. Essa constante, acho que eu já comentei sobre ela. Ela é uma constante do meio, tá? Se eu faço essa experiência aí no ar, tá? É uma coisa. Se eu faço no vácuo, é a mesma coisa. Se eu faço na água, é diferente. Se eu faço no óleo, é diferente. Então, cada meio influencia de uma forma diferente. Então, constante do meio, que é uma constante elétrica, eletrostática, né? Perdão. E ela você não tem obrigação de saber. Não, ela vai vir na sua prova. Ela é 9 vezes 10 a 9. Aí vem a unidade. Newtons vezes metro quadrado, mas ninguém está falando de área, né? Então metro quadrado só pode ser o quê? Distância. Dividido por Coulomb ao quadrado. O que, que é Coulomb? É a unidade de carga elétrica. Tá certo? Não esqueça que é a unidade de carga. A gente lê, né? Coulomb. Vem da lei lá em cima. Tá? Primeira coisa que eu escrevi lá em cima, lei de Coulomb. Que fala sobre força. Ok? Caso eu esqueci a fórmula. Eu esqueci a fórmula, a unidade está aqui, ó. O que está me dizendo aqui, ó? Só fazer um adendo aqui, né? Como diz o outro. O K, que é a constante, eu esqueci a fórmula. Mas a prova é obrigada a te falar. O que é Newton? Força. O que é metro ao quadrado? Não é a área, que ele não está falando sobre área nem elétrica, né? Então é distância, mas a gente está falando de distância, então é distância ao quadrado. Dividido pelo quê? Coulomb ao quadrado. A gente não fala de área ao quadrado, a gente não fala de massa ao quadrado. Essas entidades, assim como massa e carga, né? A gente não fala ao quadrado, a gente fala massa vezes massa ou Coulomb ou carga vezes carga, né? Força gravitacional, minha massa vezes a da Terra. Força elétrica, a minha carga vezes a outra carga. Então seria, por exemplo, aqui, de acordo com esse exercício, quesão e quesinho. Beleza? Então é um tipo de atividade que eu adoro, né? Porque dá para saber exatamente qual que é o que o aluno já aprendeu e qual que é a dúvida dele, tá? Porque ela pega, ela é mais completa do que isso aqui. Eu apaguei umas, isso aqui vai até G, mas aí eu tenho que explicar o próximo capítulo de fato, eu tenho que explicar o próximo capítulo de vocês. Então, aí ele resume 3 capítulos de uma atividade só, é onde eu consigo identificar de qual dos 3 capítulos que o aluno, ou 3 assuntos que o aluno tá. No terceiro ano é 3 capítulos, né? No segundo, qual dos 3 assuntos o segundo ano está com mais dificuldade, beleza? Fórmula de força, como é que é? É só você isolar a força aqui, ó. Fórmulazinha de força é constante vezes as cargas, Qzão e Qzinho é módulo, tá? Não vou colocar aqui não para não embolar. É módulo. E distância ao quadrado. Essa é a fórmula de força. Força entre cargas. Quais? Qzão, Qzinho. Aí o campo que eu comecei a falar, só vai existir essa força, tá? Só vai existir essa força se você entrar no campo, né? Ou seja, o que é isso? Entrar em uma região que está sob o domínio de Qzão. É Qzão que manda. Então, se você entrar, e depende, lógico, da distância que você está, também ao quadrado, como se fosse na força, né? Então, se você invadir essa região aqui, próximo de Qzão, o Qzinho aqui, o que é Qzinho? Por que Qzinho, hein? Qzinho, eu chamo de Qzinho, pra você saber que ela é uma carga de teste. Como assim? Ela está ali para me testar todos esses conceitos aqui, carga de teste ou carga de prova, tá? Se aparecer na sua frente aí, é carga de prova ou carga de teste. É bom você lembrar disso porque te lembra que quem vai sofrer a ação da força é o Qzinho.
O Qzão é quem está mandando aqui, né? Então os dados são quase esses aí. Eu tenho que te falar o seguinte: se fosse massa, eu teria que te falar os valores das massas, né? Como não é carga, eu tenho que falar os valores das cargas, tá? Quais são os valores das cargas? Qzão, eu vou colocar aqui, por exemplo, 6 microcoulomb. Carlos, o que é isso aqui? Micro, gente. Como essa unidade é muito pequena, micro é para resumir, significa que é 6 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá? Aí depois eu vou passar as outras. Tem micro, mili, tem algumas aí, nano, tá? E o Qzinho, o meu Qzinho será, só para falar então, o meu Qzinho vai ser nano, nano Mas na coulomb. fórmula, Carlos, só Fala, pode ter potência de em 10. microcoulomb? Não, pode ser aí, ó. Vou colocar isso aqui de propósito. Vou colocar isso aqui 3 nano, né? Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 9. Beleza? Na fórmula você pode colocar o que ele der aqui, tá? Tem um que é pico coulomb, né? Que é PC. Aí é 10, você multiplica por 10 a menos 12 coulombs. Beleza? Então eu vou passando isso aí para vocês. O que mais costuma cair é esses dois aqui. O micro, né? É o que mais cai é o micro, né? Mas eu não posso deixar de saber os outros, não. MC, né? MC é mili, tá? Milicoulomb. Aí no caso é 10 a menos 3, tá? Eu não posso deixar de saber os outros, não. Então eu vou anotar tudo para vocês. E depois eu vou dando exemplo, tá? Pra vocês se familiarizando. Ah, outra coisa que eu fiz foi aqui, ó. Coloquei a distância do ponto A, coloquei a distância do ponto B. Eu quero saber qual que é o campo elétrico no ponto A e quero saber quem que é o campo elétrico no ponto B. Eu inventei valores aqui, mas não ia inventar, eu ia colocar aqui, ó. Eu ia colocar tudo nano, só pra gente olhar aqui o que acontece aqui, mas deixa eu ver aqui. Não. Lei de Coulomb. Eu coloquei um. Ah, podia ter. Pois é, mas enfim. Lá eu coloquei um na posição 6 e um na posição 12. Que um é o dobro do outro. Então aqui eu vou colocar 4 e 8. Um é o dobro do outro, tá? Nenhum eu coloquei 6, né? 6, só que era tudo positivo, né? Não coloquei ninguém. Ah, o Qzinho é negativo. Então o meu Q principal, vamos dizer assim, ele é positivo. 6, 6 micro. E o meu Qzinho, o meu outro Q que vai sofrer ação de força, ele é negativo. E ele é 3 nano. Só que eu não tenho opção de 3 nano aqui, né? 3 nano. Depois eu faço um aqui. Então eu quero medir, na verdade, essas forças aqui, ó. A força que um faz, que Q1 faz em Q2 e Q2 faz em Q1. Tá certo? Então foi isso aí. Eu coloquei uma força, uma aqui que é 6 micro, né? Só que aqui eu tenho tudo nano. Coloquei aqui uma que é, vamos supor, se eu colocasse aqui 6 carguinhas dessa daqui, seria 6 nano. É muita carga, né? 4, 5 e 6. E colocasse, tem que colocar tudo alinhadinho, né? E colocasse do lado de cá 3 dessa daqui, ó. Que realmente é 3 nano, né? 3, tá? 3, beleza? Aí eu estudar o que está acontecendo com o campo. Aqui no meio o campo é gigante, olha só. Do lado de fora aqui, ele pode tender até zero. Olha só. Por quê? Vocês vão entender por quê. Então aqui eu tenho campo, aqui eu tenho campo, olha só, o campo é gigante, você nem vê a ponta da seta. Aqui ele é gigante, os pontos que eles são menores. Aqui, ó. Olha o tanto que eu tenho que ficar longe da carga positiva, nem dá para fazer aqui, ó. Para esse campo ficar pequeno, ou sumir, ou zerar. Por que eu tenho que ficar tão longe de da carga positiva? Porque ela é gigante, eu coloquei 6, ela é o dobro dessa daqui. Então eu tenho que ficar muito longe dela para conseguir que o campo seja zero. Em compensação, aqui eu não preciso ficar tão longe dessa daqui
de azul, que é negativa, para o campo sumir. Não, aqui, ó, o campo aqui já sumiu, ó, né? O campo aqui já sumiu e eu vou explicar por quê, tá certo? Eu vou explicar por quê. Então vamos lá, né? Para nossas continhas aqui. Então eu vou resolver esse daqui, tá? E o próximo é com vocês, beleza? Esse aqui, esse aqui, por que que esse campo é zero aqui e aqui ele não foi e aqui ele nem consigo enxergar ele, né? Se eu for fazer uma análise aqui em volta, tá? Em volta aqui do nosso campo, só para abrir um parêntese aqui, tá? Se eu for fazer isso, tá? Tem que usar branco, né? Vou escrever aqui, né? Então, se eu for fazer isso aqui, aqui no meio, o que, que eu tenho que fazer aqui no meio, ó? Bem, mais ou menos, não deu certo o meio aqui, não. Aqui, ó. Se eu for chamar essa carga aqui de A e essa carga aqui de B, qual que é o campo que o A exerce? Eu já expliquei isso, não expliquei? Qualquer coisa vocês me corrigem aí. O campo, ele sempre faz um campo saindo dele, ó. Você está vendo as setinhas aqui, ó, sempre saindo dele. Então ele vai fazer um campo saindo, tá? Vou colocar aqui de vermelho, pra você saber que é ele. Ele vai fazer um campo saindo. O carinha A. Campo do carinha A. Tudo bem, né, gente? Campo do carinha B, fazer de azul aqui. O carinha B faz o campo indo para ele. Então, nesse ponto aqui, ó, ele vai fazer um campo indo para ele também, ó. Tá vendo? Então, ele vai fazer um campo indo para ele, ó. Nesse ponto aqui, ó. Exatamente nesse ponto. Então, vou analisar esse ponto. Qual é o campo resultante, né, ou total, no ponto que eu pedi para você analisar ali, naquele ponto qualquer ali? Ué, ele vai ser o quê? Os dois vetores, os dois campos que foram gerados aqui, eles se encontram na mesma direção e no mesmo sentido. Então o campo ali é um mais o outro, tudo bem? Um mais o outro. Por quê? Porque o carinha de vermelho aqui, que é positivo, faz um campo saindo dele. Em qualquer lugar que você for, as setas de branco aqui, ó, elas estão representando o campo de A. E as setas brancas também estão representando o campo de B. Só que B, como é negativo, as setas entram no B. Então a setinha que eu desenhei aqui foi na direção dele, entrando nele. Então um campo entre duas cargas de sinais contrários nunca vai ser zero. Pelo contrário, esse campo aqui, ó, ele sempre vai ser máximo dentro das cargas. Ok? Sempre vai ser máximo. Tá ok? Sempre. Gente, deixa eu só. Eu parei de gravar. Vai ser máximo esse campo aqui. Beleza? Então tá aí. Vai ser máximo esse campo. Então eu peguei esse aqui, né? Esse aqui. Vi que no meio o campo vai ser zero. Vai ser máximo, né? Porque o carinha positivo faz um campo saindo, o negativo faz um campo chegando. Então eu vou somar os dois e vai dar um campo máximo. Agora vamos analisar o campo. Pode ser aqui. Aqui, ó. Que foi que deu zero. Eu vou explicar por que deu zero. Então, de vermelho. De vermelho é o campo de A. O campo de A faz um campo o quê? Sempre saindo dele, ó. Então vai ter um vetorzinho aqui saindo. Deveria ser menor, né? Porque tá longe pra caramba dele, né? Mas só se fizer menor aqui vocês nem enxergam. Então tá aqui o campo gerado pelo carinha A. Um campo saindo. Não interessa onde for, tá? E esse aqui é um ponto, tá, gente? Isso aqui nunca que vai ser uma carga. Eu não preciso ter carga para ter campo, tá? Ou seja, não tô falando mal de você, mas não precisa ter você para ter o planeta, né? Você pode conservar ele, né, lógico. Mas não precisa ter você para ter o campo gravitacional. Não precisa do Mzinho para existir o G, mas para existir a força gravitacional precisa de você, sim, tá? Então, o carinha A tá fazendo um campo aqui, ó, para fora. Tchau, para fora. Beleza. E o carinha de azul, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um campo apontando para ele. Então, o do carinha azul vai ser apontando para ele. Então, vai ser um campo, tá vendo aqui?
do carinha B. Um campo apontando para ele. Beleza? Então, o que que acontece? É, existe aqui, então, uma força. Se você for somar esse campo resultante aqui agora, quanto que vai dar, galera? Se eu for somar esse campo aqui agora, campo resultante nesse outro ponto aí. Esse aqui foi o ponto 1, tá ok? E esse aqui é o ponto 2. Aí o meu campo resultante no ponto 2, ele vai ser o quê? Mesma coisa, somar o vetor A mais o vetor B. Só que agora você tem que ver o seguinte, quanto que vai dar isso aqui? Bem, os vetores são em módulos, são iguais. Olha só, eles são iguais. Só que são mesma direção, sentido contrário e mesmo valor. Ou seja, o campo vai dar zero. Por isso que não sobrou nenhum vetorzinho aqui para contar a história. Né? Então, o campo do lado de fora, eu vou colocar que ele é do lado de fora, que eu falo assim, não está entre, né, fora o espaço, que essa região, que esse campo, que está entre as cargas, mas do lado de fora delas, o campo resultante vai ser o quê? Mínimo. Mínimo, ou dependendo do lugar, até zero. Então, do lado de fora, do lado de cá também. Ó. Eu vou achar. O difícil é achar que ponto é esse. Vocês viram lá no aplicativo que ele deve estar muito longe, bem para cá. Ó. Então, o campo resultante aqui também vai ser mínimo. Só que aqui no meio ele vai ser sempre, sempre, a vida toda, máximo. Tranquilos? Dúvidas? Então, esse carinha aqui. Por isso que aqui no Tá. aplicativo eu achei, ó. Oi. Mas se colocar do lado esquerdo, Do lado de cá? isso. Aí você pôr bem para lá. Aí É. fica mínimo, mas só que o vetor do azul não pega aí, não. Pega? Pega, pega. Sabe por quê? Se não, por que, que esse campo ia diminuir? Bem, tudo bem que você está afastando da carga vermelha aqui, positiva. Então, à medida que você afasta dela, o campo diminui. Mas vamos analisar então um ponto do lado de cá. Um ponto qualquer aqui, ó. Se eu analisar um ponto aqui, ó. Se eu analisar um ponto aqui, tá? O que, que vai acontecer? Mesma coisa, eu vou lá, bonitinho, vou fazer o. Vou fazer. Vou desenhar aqui. Bem, aqui já tem um campozinho, né? Deixa eu mudar um pouco as cores aqui. Eu vou colocar. Esse carinha aqui é o carinha A. E esse aqui é o carinha B. Então, beleza. Vai ser laranja aqui, ó. Laranja é o carinha A. Ele vai fazer uma força o quê? Apontando para fora. Um campo. Só que o campo que ele vai fazer aqui vai ser bem grande. Porque eu estou mais próximo dele. Tá certo? Ele vai fazer um campo aqui, que é o campo gerado pelo carinha A, que é um campo sempre saindo dele. Tá aqui, ó. E o carinha B, o que, que ele vai fazer? Independente do lugar, ele sempre vai fazer um campo apontando para ele. Só que como está tão longe dele, o campo que ele vai fazer é bem pequeno. Ó. Ele vai fazer um campinho bem pequeno aqui, ó. Bem pequeno. Então quem que é o campo resultante naquele lugar ali? O campo resultante ali seria o campo de A, que é bem maiorzinho, né? Menos o campo de P. Por isso que sobrou aquele vetor vermelho ali, ó. Porque esse aqui, ó, cancelou um pedacinho só desse aqui, sobrou esse vetor resultante aqui, ó. Então, em qualquer lugar que você for tentar desenhar aqui, sempre esse cara sempre vai influenciar, mesmo que seja pouco, ele sempre vai influenciar. Tranquilos? Sempre vai influenciar. Aí se fosse aqui em cima, casa, aqui eu não vou trabalhar por enquanto, não. Porque se fosse aqui, esse aqui faz um campo o quê? Apontando para ele. Opa, apontando para ele. Que seria o campo do carinha B. Não, e o vermelho? O vermelho faz um campo apontando para fora. Aí eu vou ter que somar esses dois vetores aqui. Vou deixar isso para depois, tá? Vou ficar trabalhando só na mesma linha, porque aí ou eu somo os vetores ou eu subtraio. Pelo menos por enquanto.
tá? Aqui eu tenho que somar esses vetores aqui. Aí a soma vetorial aqui é um pouquinho mais, é um pouquinho diferente. Nada complicado não, mas é um pouquinho diferente, a gente vai trabalhar isso. Beleza? A gente vai Ô, trabalhar Carlos, isso aí mas aí depois. quando você está mexendo com esses vetores, ainda é campo ou já entra na matéria de força? É campo ainda. Tanto que não precisa ter nada aqui, ó. Ah, vou analisar aqui. Como é que é aqui? Aqui é o campo do vermelho, que é positivo, tá saindo. Tá aqui, campo do vermelho. Do vermelho, vermelho é o A, perdão. O vermelho é o A. Então esse aqui é o campo do A. E esse aqui de azul é o campo do negativo, que é apontando para ele. Então o resultante aqui já vai dar um pouquinho diferente, que é o carinha B. Isso aqui é tudo campo. Aqui não tem absolutamente nada além de ser apenas um ponto. Agora, outra coisa que eu posso falar é da força entre A e B. E posso falar dos campos que cada um exerce em qualquer lugar aqui. Ok? Tranquilos? A gente só olhar um negócio aqui rapidaço. Não. Tranquilo então? Eu vou resolver Ficou. muito exercício aqui, tá, gente? Vocês não E falando nisso, Carlos, aula esquentam a passada cabeça. você tinha falado que ia começar essa aula com um negócio de campo elétrico, que tinha uma carga A, B, e aí tinha que colocar os vetores. É, não, é mais ou menos relacionado com isso aqui mesmo. Fica aí. É mais ou menos relacionado a isso aqui mesmo. Então, ó, Arthur, vou tentar refrescar. Então tá aí. Vamos lá. Então, acabei. Não compartilhei aqui, né? Então, fechou. Bem, então só para ter uma noção do que é por isso que quando eu fiz isso aqui, ó, do lado de cá é muito difícil esse campo da zero, é porque essa carga está muito grande, tá? Se eu diminuísse essa carga um pouco, olha lá, o campo diminuindo. Por quê? Eu diminuindo essa carga, o efeito dela aqui vai diminuindo, né? Aí vai dar para cancelar com o efeito da outra que é negativa, tá vendo? Então essa daqui que estava muito grande, ela estava com 9. Aí eu consigo colocar um campo, olha só, até mais próximo aqui, ó. Aqui ele já é zero, ó. Então é possível ter campo zero do lado esquerdo ou do lado direito. Eu só tenho que achar qual que é a distância. Eu teria, para aquela carga daquele tamanho que eu tinha antes, eu tinha que ir mais distante, ó. Para ver se essa lá, para ver se ela diminui. E ainda não diminuiu ainda, tá? Então eu teria que diminuir o valor dessa carga aqui ou, né, dando bobeira aqui, né? Vamos colocar aqui, ou aumentar essa daqui, ó. Por quê? Porque essa daqui faz um campo lá naquela região contrário. Então, como ela faz um campo contrário, ela vai cancelando o campo que essa daqui está fazendo. Estão lembrados que um ficou para fora, para a esquerda, o outro para a direita? Então, um cancela o outro, tá? Um cancela o outro. Então, aumentar essa carga de cá significa diminuir o campo lá também. Ou do lado de cá, ó. Aqui também, ó, eu vou diminuir. Só que agora eu estou do lado da carga que está bem grande, ó. Então, eu teria que diminuir ela um pouquinho, né, para esse campo aqui zerar, ó. Aí ele zera. Tá vendo? Aí, ó. Ele está zerando mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos aqui ele zera. Tá? Ele zera porque quando eu vou somar o campo que o positivo faz lá e o negativo faz, do lado de fora assim, ó, nessa linha aqui, ó. Vocês viram que aqui não, ó. Aqui ele nunca vai ser zero, ó, porque sempre dá uma resultante, olha lá, a resultante. Porque esse daqui faz um para cima, esse aqui faz um para baixo, quando você soma os dois dá um, né, apontando aqui para a direita. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Mesma coisa. Esse aqui faz um para baixo e esse aqui faz um para ele. Quando eu somo os dois, dá esse aqui. Então, do lado, nessas regiões aqui também não dá não. Só dá zero se for nessa linha horizontal aqui, ó. E do lado de fora. Beleza? Então tá aí, deixa eu fazer essa continha que meu tempo tá querendo acabar. Bem, então eu falei que eu vou calcular algumas coisas aqui, ó. Campo elétrico em A. Coincidentemente tem um Qzinho lá, tá? Mas vocês vão ver que eu não vou usar esse Qzinho, tá?
nós não vamos usar esse Qzinho, tá? Ele tá lá, mas eu não, tanto que eu consigo calcular o ponto em B. E lá não tem nada, tá? Então vamos lá, letra A. O que eu tenho na letra A? Letra A, vou calcular o campo que Qzão faz em A. Então vamos lá. Campo que Qzão exerce em A. Campo. Constante, já vou substituir aqui, porque a fórmula é essa daqui, ó, gente. Tá? A fórmula é essa daqui, ó. Vão acompanhando aí. A fórmula é essa daqui, ó. Certo? Então, já vou substituindo. No lugar de K, que você não precisa decorar que vai vir, é o 9 vezes 10 a 9. 10 vezes 10 a 9. Muita atenção que eu vou passar um desses para você fazer depois. Só vou mudar os valores aqui, viu? E vezes o K vezes o Qzão. É sempre o Qzão. O Qzinho nunca entra nessa fórmula aqui. Quem que é Qzão? O Qzão é 6 vezes 10 a menos 6. 6 vezes 10 a menos 6. Tudo isso aqui dividido pela distância ao quadrado. Qual que é a distância? 6 metros. Então, vai dar 6 ao quadrado. 6 vezes 6, né? Tudo bem até aí, galera? É metro, né? Então não preciso... Simplifica aqui 6 com 6. E eu vou simplificar esse aqui também com esse, né? Aqui vai ficar 3. E esse aqui vai ficar 2. E 3 dividido por 2 eu vou colocar aqui direto já. Então, o campo que Qzão gerou em A é igual a 1,5, tudo bem? 1,5, já fazendo a conta aqui, vezes 10. Vezes 10 a quanto? Ô, gente, 9 com menos 3? 3, né? A unidade de campo é Newton por Coulomb. Dúvidas? Galera, por favor, pode falar, não tenha receio de falar que está com dúvida. Carlos, volta em tudo que eu não entendi nada. Ah, cara, vai ficar com raiva de mim. Vou não, cara. Vou não. É um prazer voltar aqui em alguma coisa aqui, beleza? Tranquilos? Então eu fui lá e calculei o campo, todo bonitinho, achei 1,5. Esse campo aqui, ó. Precisava ter Qzinho? Não, porque ele nem entrou na fórmula. Nem olhei que ela era nano aqui, ó. Nem usei. Só calculei o campo em A. E agora ele quer o campo em B. Dúvidas? Gente, qual é o campo? Deixa eu voltar aqui. Qual que é o campo em B? Bem, eu posso fazer as contas todas de novo, né? Todos de novo, não posso? Eu acho que eu atrasei um tiquinho que meu relógio não deu 40 minutos ainda. Eu não posso fazer tudo de novo? Então eu vou encerrar aqui. Posso, não posso, galera? Só fazer a conta de novo, só que no lugar da distância eu ponho 12, né? Porque não é mais distante. Posso fazer a conta toda de novo aqui. Ou fazer o seguinte. O que aconteceu com a distância? A distância dobrou. Dobrou. E o campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se você dobrou a distância, então, se você dobrou a distância, só para vocês começarem a pensar nisso aí, ó. Então quer dizer que o meu campo B, naquela região ali, ele vai ser 4 vezes menor. Certo? 4 vezes menor. Preciso calcular meu campo de novo? Não. Se eu calcular vai dar certo. Mas eu não precisava nem calcular de novo não. Só pegar o valor que eu já calculei, vezes 10. A terceira, como você dobrou a distância, basta dividir essa daqui por 4, que é inversamente proporcional ao quadrado. Tudo que você faz com 1, com a grandeza de distância, volta ao inverso e ao quadrado ainda para o campo. Então aqui daria o quê? 0,75, 0,375 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Então, se você melhorar isso aí na próxima aula a gente volta nisso aí, vai dar 3,75. Não é isso? 3,75? Não, 25. Isso aqui é 25, tá? Se eu for voltar em 25. É 25? Não, 75 mesmo. Viajei aqui. 75 mesmo. Vezes 10 a
2, né? Newton por Coulomb. Tranquilos? Aí, ficou na dúvida? Joga na fórmula, tá? Só que agora troca a distância aqui, que era 6 por 12, tá? E aí faz 12 ao quadrado e vê se acha esse valor aqui. Tranquilos? Próxima aula eu faço mais